Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje com política nacional, porque o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu hoje extinguir uma das penas do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. A segunda turma da corte reconheceu a prescrição de uma das condenações do ex-ministro do PT e extinguiu a pena. A decisão era referente a um dos processos resultantes da Operação Lava Jato. Na decisão, a maioria dos ministros entendeu que a condenação de Dirceu por corrupção passiva de 8 anos e 10 meses de prisão prescreveu e ele não pode ser mais punido pelo crime. José Dirceu foi condenado no processo que apurou irregularidades entre contratos da Petrobras e a empresa Apolo Tubulars. De acordo com a defesa, Dirceu já tinha 70 anos quando foi condenado em 2016. Dessa forma, o prazo da prescrição deveria ser reduzido pela metade, conforme previsto na legislação penal. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. A prescrição tem bem facilzinho lá no Código Penal, Código Penal, né? Código de Processo Penal, não, Código Penal, tem bem fácil como é a prescrição, tem a tabelinha lá, quantos anos, bem bonitinho, mas se cria tanta coisa, que você vai para uma turma dessa e você vê que foram 3 votos pela prescrição e 2 votos contra a prescrição. Se você chamar um engenheiro para dizer como é isso, se tem uma tabela, qual é a discussão? Que se é um número fechado. É tão interessante isso, porque assim, no direito, se você for 10 advogados, você pode ter 10 caminhos diferentes, dependendo de como cada um vê a causa. Para o engenheiro, não, né? O engenheiro, ele só tem um caminho, basicamente, geralmente é assim, é uma conta fechada. É uma conta fechada. E essa daí, a prescrição, é o tipo de negócio que não deveria, absolutamente, Tom, em momento algum, isso é uma questão jurídica. É uma questão matemática, é só somar. Né? E a gente vê uma turma do Supremo dividida. Por que a divisão? Aí onde é que eu quero chegar no meu comentário. Porque tinha que se absolver o Zé Dirceu. Não tem como. O cara que está acima dele está no Palácio Planalto e ele, que é o segundo da hierarquia, ainda está condenado. Não tem como. Aí o pessoal fala de direito, são em relatórios, né? Cada um com uma matemática diferente, quando o resultado deveria ser só um. Eu estou falando isso, eu sinceramente, se você perguntar, e aí, Gustavo, qual é o certo? Eu não vi, eu não me ativo às datas, que eu saberia fazer. Mas essa divisão demonstra que deve ter sido uma coisa muito espúria. E 3 inventaram essa situação. Eu tenho certeza disso. Falou desses votos, após a decisão, a lista de ministros que votaram contra e a favor de Dirceu começou a circular na internet. Dentre eles, destaque para Cássio Nunes Marques, que chegou a ficar no Trend Tops do X, antigo Twitter. O ministro nomeado por Jair Messias Bolsonaro votou pela extinção da pena de Dirceu. Os votos pró-Dirceu foram de Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e formaram o placar 3-2 a favor de José Dirceu. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Tom, amigos e amigas. É muito curioso, porque assim, esse tipo de benefício, ele costuma ser estendido, né? Quem consegue gozar desses benefícios são pessoas que dispõem de recursos para ir até as últimas consequências. Nós aqui, que estamos no mármore do inferno, geralmente nós não temos recursos para ir até um STJ, até um STF. Mas Dirceu não é um homem qualquer, né? Dirceu não é um mortal comum. Ele é como é que tinha quando o Dirceu aparece, que agora ele aparece, né? Que ele não aparecia, ele agora aparece. Ele transita. Quando ele entra em algum lugar, que está havendo algum evento do PT, ele é saudado assim: Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Eu fico me lembrando do Ariano Suassuna. O Suassuna, uma vez, ele dizia, numa dessas várias palestras que ele dava, que ele era genial, ele pegou uma frase do Cazuza, uma frase não, aquele trecho lá: meus heróis morreram de overdose.
que ele disse: que heróis são esses que morrem de overdose? Qual é o herói que vocês têm que está morrendo? Que herói é esse? E aí, quando eu escuto de ser o guerreiro do povo brasileiro, eu me pergunto: que guerreiro é esse? De que povo? Porque do povo brasileiro eu não acho que o Dirceu é exatamente um guerreiro. Porque o Dirceu não é a primeira condenação dele, não é o primeiro escândalo em que ele se mete. Aliás, a reincidência só mostra que o Dirceu não se recuperou. O Dirceu não se recuperou. Eu vi aqui hoje, em algum momento no meio de RN, um debate sobre... Como é o nome? Quando você é preso... Primariedade? Não. Para você ser... A prisão tem o papel pedagógico de ressocializar, né? De você aprender, você ser convidado na prisão a refletir sobre as consequências dos seus atos. O fato de Dirceu ter sido condenado na Operação Lava Jato demonstra que o que ele passou do mensalão, ele não se arrependeu, né? Assim, ele foi convidado a refletir sobre o que houve no mensalão, que ele foi condenado. Mas parece que ele estava de boa, porque ele voltou a delinquir, ele voltou a ser condenado, dessa vez na Operação Lava Jato. E ele está, não só agora, assim como o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma não entrou no mérito, eu não vou entrar no mérito do processo, eu só vou entrar no perfil do personagem. Quem é esse personagem? Ele agora voltou a transitar, né? Ele começou dando uma entrevista, depois participando de uma audiência no Congresso, e agora tem a condenação da Lava Jato anulada. Ele estava certo quando ele disse: vamos tomar o poder. Ele conseguiu tomar o poder, porque não tem nada contra ele, né? Agora, não, oficialmente. Não, ele é um homem. Oficialmente, se Lula quiser nomeá-lo hoje, eu acho ministro, não tem problema da nenhum. Casa Civil. Limpo e livre. O que não iria me surpreender. Eu acho que o PT tem uma dívida com ele, porque ele, diferente do Palocci, por exemplo, ele segurou absolutamente tudo